O que vou narrar ocorreu por volta dos anos 2000. Nem sei por onde começar a contar essa história. Para mim, o que aconteceu foi muito perturbador. E embora eu entenda a origem do mal que causei, me sinto devastado pelas consequências de todo o mal que também recebi. Meu nome é Henrique, e quando jovem, eu era um rapaz como qualquer outro. Nasci e cresci em um bairro muito pobre aqui em Pernambuco, onde a vida é muito dura, com muitas carências de todo tipo, especialmente fome. Naquela época em que era jovem, eu trabalhava em um mercado carregando sacolas de mercadorias para os clientes, mas isso não me permitia ganhar o suficiente para viver. Eu não tive educação formal, então mal sabia ler e escrever. E como vocês sabem, com apenas isso não se consegue um bom emprego. Quando era adolescente, me sentia acuado. E, infelizmente, os amigos com quem me juntava eram delinquentes que se dedicavam a roubar e, às vezes, assaltar pessoas inocentes para tirar suas posses e conseguir algum dinheiro para comer. Juro que a situação na minha comunidade era extremamente precária. Não roubávamos por malícia, mas porque precisávamos sobreviver. Não me agrada nem um pouco lembrar dos rostos das pessoas a quem ameacei com arma branca. Isso é algo que me atormenta até hoje, e sei que estou pagando um preço muito alto por isso. Infelizmente, eu escolhi os caminhos errados da vida, mas houve um atalho nesse caminho, que jamais deveria ter tomado. Já aos meus 20 anos, mudei-me para fora da comunidade para uma cidade maior, onde finalmente consegui um emprego estável. Trabalhava como ajudante em uma oficina mecânica e estava comprometido com uma garota chamada Isabela, por quem eu estava apaixonado e que foi minha primeira namorada. Antes, eu tinha tentado conquistar várias mulheres, mas como não tinha nada a oferecer, nenhuma me aceitou. Por isso, estava tão emocionado e feliz que até pedi Isabela em casamento, e pouco tempo depois nos casamos. Ela também tinha um emprego, então, juntos, humildemente, conseguimos levar uma vida com o básico, mas felizes. Mesmo assim, muitos entenderão que, quando chegam os filhos, se não estiver preparado financeiramente, as coisas podem ficar muito complicadas. E foi o que aconteceu conosco. Quando tivemos nosso primeiro filho, não esperávamos que os gastos fossem tão altos. Leite, fraldas e muitas consultas médicas imprevistas que custavam muito caro. Isabela e eu pedimos dinheiro emprestado em todos os lugares e ficamos cheios de dívidas. Não dormíamos mais de preocupação e sabíamos que estávamos indo direto para a ruína. Aqui na região onde moro, é muito comum as pessoas recorrerem à bruxaria para todos os tipos de problemas. Eu particularmente não acreditava nisso, mas as circunstâncias me levaram a tentar essas soluções. Tinha ouvido falar de uma mulher, cujo poder era conhecido e comprovado por várias pessoas, então decidi procurá-la para que me desse uma solução aos meus problemas. Também lembro de ter contado à minha esposa, Isabela, sobre aquela mulher bruxa, e ela me disse que me apoiava, mas que essas coisas a assustavam, então ela não me acompanhou. No dia marcado, aquela mulher me recebeu em sua casa. Era uma mulher de uns 35 anos, morena, de aspecto forte, com uma expressão fria no rosto, um olho de cor mel e outro esverdeado. Ela estava vestida toda de preto. Isso me fez pensar imediatamente que ela não era alguém com quem se deveria brincar, porque sua magia certamente não era branca. A bruxa me fez entrar em um quarto escuro, cheio de velas em todas as paredes, que iluminavam inúmeras estatuetas e imagens de divindades desconhecidas para mim, além de um aroma de incenso muito penetrante. Ela me pediu para me sentar em uma cadeira e se sentou em outra na frente de sua mesa. Eu contei à bruxa meus problemas e disse que queria ter muito dinheiro, ganhar o suficiente para pagar minhas dívidas e poder dar uma boa vida para minha esposa e meu filho bebê. A mulher, ao ouvir isso, pediu que eu lhe desse a mão e, com suas mãos e unhas compridas pintadas de preto, começou a examinar as linhas de minhas mãos encardidas pelo trabalho com a graxa. Eu estava muito nervoso e inseguro, sem saber no que estava me metendo, mas lembrar da magnitude dos meus problemas me fez ficar naquela sala.
A mulher, a princípio, não disse nada, mas fez algumas caretas como se algo que visse não lhe agradasse. E depois de alguns segundos me disse: Henrique, posso ver sua vida. As linhas das suas mãos não me dizem eventos específicos ou coisas que acontecerão, mas me fazem criar panoramas de eventos que são muito prováveis, porque suas mãos, além de me dizerem o que vai acontecer, me falam sobre quem você é. E diante disso, as linhas em suas mãos me definem como você se comportará perante adversas situações. Se você quiser aquele poder que deseja, eu posso te dar. Não posso te dizer mais nada, pois não é meu direito alterar o curso da sua vida. Perigos existem, mas posso abrir o caminho para que você siga. Se decidir que o que pede é o que realmente quer, eu posso te dar. Com toda certeza você terá. O pagamento será depois, mas saiba que trabalhos como o seu são muito caros. E sei que no momento você não tem nada. Permitirei que me pague metade do que ganhar quando tiver recebido o que busca. Então volte aqui em 3 dias e traga o que está nesta lista. Foram as palavras da misteriosa bruxa. Ainda me lembro que a mulher me pediu várias coisas minhas, como cabelo, roupas, algumas ervas e essências que facilmente encontrei pela região. Ela também me pediu para trazer algum pingente, de preferência de ouro, mas só pude levar um de metal comum. No dia marcado, levei as coisas para a bruxa, e ela me fez esperar por cerca de 2 horas, enquanto ela, muito concentrada, fazia seus rituais e rezas para as energias que a ajudavam do além. Eu não tinha ideia do problema em que estava me metendo. No final, a mulher pegou o pingente de metal e o colocou dentro da essência. Posteriormente, o tirou e o expôs ao fogo por alguns segundos. E justo quando estava muito quente, ela me pediu para me deitar. Depois, ela descobriu meu peito e, como se eu fosse um gado no pasto, colocou o pingente bem quente sobre meu peito e, após alguns segundos, pingou 7 gotas de uma estranha essência que foram esfriando o pingente, ao ponto de não me queimar mais. A bruxa me disse que com aquele feitiço eu havia pactuado com ela e com as forças que haviam interferido ao meu favor. Me disse que minha vida mudaria em breve e que o que estava por vir dependeria de mim, pois minhas decisões sempre impactariam no rumo da minha vida. A bruxaria apenas me ajudaria a criar melhores circunstâncias e abrir novos caminhos melhores. Eu agradeci com a promessa de que voltaria para pagar quando o efeito de seu trabalho se tornasse realidade. Eu lembro que saí de lá um pouco assustado. E talvez até incrédulo ainda de todas essas coisas que haviam acontecido com aquela mulher. No entanto, dei uma chance para que as coisas fluíssem. Eu continuei com minha vida normal e com minhas atividades. Aqui devo mencionar que eu comprava alguns bilhetes de loteria 2 vezes por mês. Eu sabia que as chances de ganhar eram praticamente nulas, mas mesmo assim sempre tentei manter essa pequena luz de esperança, pois já fazia praticamente 2 anos que eu comprava esses bilhetes e tinha medo de parar e acabar saindo os números que sempre jogava. Depois de 6 meses da consulta com a bruxa, eu acordei uma manhã para verificar o jornal e ver se por acaso tinha ganhado alguma coisa. Aquela manhã mudou completamente minha vida. A alegria inundou intensamente a mim e a Isabela, minha esposa. Eu tinha sido premiado com um prêmio aproximado de R$1 milhão. Isso não é muito dinheiro agora, mas naquela época era uma verdadeira fortuna. Com esse dinheiro, eu abri uma oficina mecânica bem equipada. E a Isabela abriu um negócio de fabricação de roupas. Ela era muito boa em costura, então ela arrumou 5 ajudantes para produzir o suficiente para manter a demanda. Nossa vida mudou completamente. Fomos da água para o vinho como nunca poderíamos ter imaginado. Mas com isso também começou o declínio. Eu me sentia o rei do mundo. Comecei a beber com meus funcionários da oficina e começamos a levar mulheres para nos divertir. Comecei a enganar Isabela saindo com inúmeras garotas. Eu estava enlouquecido. Sentia que podia fazer qualquer coisa. Com dinheiro, eu me sentia o rei do mundo. Eu adorava me deliciar com uma mulher diferente a cada semana. Um aroma diferente. Uma pele nova.
Eu admito que sempre amei Isabela. Mas na cama, a verdade é que ficou entediante. Ela não me causava mais prazer. Ela não me parecia mais tão bonita. E é que, em troca de algumas notas, eu poderia obter grande prazer ao lado de mulheres lindas. É estúpido, mas foi assim que vivi naquela época. Diante de tudo o que eu estava fazendo, era normal que Isabela tivesse que descobrir um dia tudo de ruim que eu aprontava. Em um momento, começaram a trabalhar com ela duas de suas irmãs. Uma delas era Mônica, uma garota linda, jovem e parecia que adorava se divertir. Ela era muito louca, muito ousada, sedutora e usava decotes que me deixavam maluco. E toda vez que eu ia ver Isabela em seu trabalho, aproveitava para dar uma olhada em sua irmã. Além disso, eu percebia que Mônica também me olhava com desejo. Eu sabia no fundo que aquela garota só queria se divertir comigo e também que ela só queria me tirar dinheiro. Mas isso não me importava. Eu queria viver essa aventura de qualquer maneira. Uma vez, Isabela pediu a Mônica que levasse o bebê para casa, desse comida a ele e o colocasse para dormir um pouco. Naquele dia, por coincidência, eu estava em casa porque era um sábado à tarde. Eu estava descansando e bebendo umas cervejas enquanto assistia futebol. Mônica entrou em casa com meu filho e preparou comida para ele. Naquela ocasião, Mônica estava incrível. Ela estava usando uma calça jeans extremamente justa e sapatos de salto que lhe davam uma presença impressionante. Eu estava doido por ela. Eu não podia resistir. Então aproveitei descaradamente quando ela ficou livre e ofereci a ela uma cerveja. Eu disse a ela para relaxar, que eu cuidaria do bebê até que sua mãe chegasse. Sabia que Mônica não ia perder essa oportunidade. Então ela tomou algumas cervejas comigo. Movido pelo álcool, naquela tarde, eu a possuí completamente. Aproveitamos muito o momento. Ela era uma deusa que, apesar de jovem, já sabia muito da vida. E para mim, ter uma aventura daquela maneira foi algo realmente maravilhoso. Nós caímos exaustos e adormecidos depois de nossa aventura. Eu já estava bêbado e ela também. Então nós caímos em um sono profundo. Mais tarde, o inimaginável aconteceu. Isabela chegou do trabalho por volta das 4 da tarde. Ela nos viu deitados seminus no sofá. O bebê chorava no berço e eu senti um forte golpe na cabeça com um cabo de vassoura. Ela me sacudiu com força e estava furiosa e decepcionada. Seu coração estava despedaçado, pois a traição tinha sido dupla, seu marido e sua própria irmã. Sua irmã se levantou, se vestiu rapidamente e saiu correndo para a casa dela. Isabela me disse que estava cansada de ouvir rumores sobre minhas infidelidades, que se fazia de desentendida para que nosso relacionamento não terminasse. No entanto, diante dessa evidência, as coisas não podiam terminar bem. Ela lamentou o desfecho de tudo e me disse que, se aquilo tudo tinha acontecido por obra da bruxaria, ela preferia voltar à vida normal que tínhamos, mas agora longe de mim. Ela me ameaçou de ir visitar a bruxa novamente para desfazer o trabalho e fazer desaparecer todo o nosso dinheiro. Eu juro que naquele momento eu tinha esquecido que, graças à bruxaria, tínhamos nos tornado ricos. Senti um forte remorso por não ter voltado à bruxa para retribuir o favor conforme havíamos combinado. Toquei o pingente que ela me tinha abençoado, o qual nunca tirei do pescoço. Mas também uma parte de mim dizia que eu tinha ganhado aquele dinheiro porque eu merecia, porque sempre fui constante comprando os bilhetes de loteria, e não pela ação da bruxa. Havia um dilema muito forte na minha cabeça, mas eu tinha sido sacudido pela ambição e ganância pelo poder. Então, naquele ponto, não era tão fácil para mim compartilhar minha riqueza com aquela bruxa. Finalmente, decidi por não dar nada a ela. Convenci-me de que tinha ganhado o dinheiro porque eu merecia, e que sua bruxaria era pura bobagem. Mas algo provaria que eu estava errado. Eu não esperava que Isabela realmente fosse a bruxa pedir ajuda. Isabela superou seu medo, e foi a mulher para pedir que arruinasse minha vida. Minha esposa estava muito brava comigo, ao ponto de desejar que eu morresse. Nunca imaginei que meus atos despertariam essa faceta infernal em minha ex-esposa,
e somado ao fato de a bruxa também estar muito brava comigo, juntas tornaram minha vida o pior dos pesadelos. Ao se divorciar, Isabela ficou com grande parte dos bens e deu metade à bruxa como parte do acordo que fizeram contra mim. Isso automaticamente me condenou, pois comecei a adoecer gravemente e os médicos não me davam muitas esperanças de vida. Desenvolvi uma doença muito estranha, uma infecção na pele que causava uma ardência horrível e não me permitia nem mesmo dormir. Não podia mais trabalhar, não tinha dinheiro para os médicos, pois gastei tudo com farras. O pior de tudo, e o que por muito tempo me envergonhou dizer, é que com aquela bruxaria que fizeram em mim, eu fiquei broxa. Nunca mais voltei a ser como antes. Era como se eu fosse castrado. Isabela e a bruxa me aniquilaram como homem. Anularam minha possibilidade de estar novamente com uma mulher. Foi uma punição que até hoje me dói muito. Além de todos esses sintomas, com o tempo fui perdendo massa muscular. Agora estou fraco e tenho grandes dificuldades para andar. Estou muito magro e com os dias contados. Sei que estou condenado a ter um fim triste, doloroso e solitário em breve. Nenhuma curandeira quis me ajudar porque, ao conhecer meu caso, elas sabiam que não podiam me livrar do mal, porque eu o merecia e porque, de certa forma, era um karma que eu devia pagar. E não havia força no mundo que anulasse aquele karma. Por favor, se ouvirem esta história até o fim, me julguem com respeito. Peço-lhes que nunca hajam mal nem se deixem levar pela ganância, deslealdade, e nunca traiam aqueles que mais amam, pois estes podem, num instante, se tornar aqueles que mais os odeiam. Muito prazer, me chamo Rafael e moro no interior de São Paulo. Quando se trata de falar sobre casamentos, cada pessoa envolvida em um terá uma opinião muito particular. Como dizem, cada um tem sua versão dos fatos, e é por isso que alguns falam muito bem de sua experiência, enquanto outros, como no meu caso, têm um relato nada agradável. Em muitas situações, como na minha, o fato de ter uma sogra extremamente manipuladora pode arruinar tudo. Naquela época, eu ainda era namorado de Andréia. Estávamos juntos há quase 2 anos, e eu já começava a pensar em dar o próximo passo: pedi-la em casamento. Contudo, mesmo antes disso, havia um grande problema que me atormentava constantemente. Esse problema era minha sogra, Dona Renata, uma viúva de 55 anos que vivia se queixando de doenças. Como Andréia era filha única, acabava sempre à mercê das aparentes enfermidades da mãe. Para mim, a senhora Renata sempre foi uma hipocondríaca, que usava suas doenças como desculpa para manipular Andréia e mantê-la por perto. No começo, até eu acreditei em suas queixas, mas com o tempo percebi que ela usava isso como estratégia para afastar Andréia de mim. Minha sogra sabia que nossa relação era séria e temia que, ao nos casarmos, Andréia se afastasse, deixando-a sozinha. E sendo honesto, ela não estava errada. Se Andréia aceitasse ser minha esposa, eu faria de tudo para levá-la para longe, pois sabia que a presença constante da senhora Renata seria um grande risco para o nosso casamento. Com seus dramas, ela tentou várias vezes arruinar nossos planos. Lembro-me de uma ocasião no aniversário de Andréia, quando eu a levei para jantar. Tudo estava indo muito bem e, já animados, decidimos seguir para um motel, onde eu planejava criar um momento especial para pedir sua mão em casamento. Assim que chegamos, abrimos algumas cervejas e começamos a nos envolver. Entre beijos e carícias, estávamos nos entregando ao momento quando, de repente, o telefone de Andréia começou a tocar sem parar. Por que você não desliga o celular, Andréia? Este momento é especial, e o ideal seria não sermos interrompidos. Eu disse, tentando esconder meu descontentamento. Andréia, que até então estava envolvida, desconectou-se completamente do momento. Pegou o telefone e, ao ver o nome no visor, sentou-se na cama para atender. Boa noite, mãe. Como você está? Disse Andréia ao telefone. Naquele instante, soube exatamente como tudo terminaria. Só de ouvir o tom da conversa, meu sangue ferveu. Mas o que você está sentindo, mãe? Não consegue respirar?
Acho que o ideal é que eu a leve ao hospital. O médico já nos disse que, em caso de sintomas como esses, é melhor não arriscar e ir direto para um check-up. Não se preocupe. Estarei aí em alguns minutos. Continuou Andrea, visivelmente preocupada. Quando desligou, ela olhou para mim com um semblante de culpa, pois já sabíamos que aquela situação estava se tornando muito recorrente. Não me diga nada, Andrea, interrompi. Tenho certeza de que mais uma vez sua mãe está doente. Andrea abaixou a cabeça constrangida e respondeu com um tom de voz baixo. Me perdoe, Rafael. Sim, é minha mãe novamente, mas pelo que ela disse, parece ser algo mais grave desta vez. Ela mencionou que mal consegue respirar e que quase desmaiou mais cedo. Acho que preciso ir vê-la imediatamente. Você não precisa me acompanhar. Se quiser, pode só me deixar lá e eu volto de Uber depois. Sinto muito por isso, mas preciso ir agora. Minha raiva era imensa, mas não tive escolha a não ser levá-la para casa. Não seria capaz de deixá-la sozinha na rua àquela hora da noite. O que mais me irritava era ter que engolir o meu plano de surpreendê-la com o pedido de casamento. Guardei o anel no bolso e, sem dizer nada, seguimos para a casa dela. Quando chegamos, desci do carro para acompanhá-la até a porta, tentando ser empático. Achei que encontraria a senhora Renata em estado crítico, talvez convulsionando ou sofrendo uma crise grave que justificasse todo o alarde. Mas ao entrar na casa, percebi que nada disso estava acontecendo. A senhora estava bem confortável, toda esparramada assistindo à televisão e segurando um pote de pipoca que havia preparado. Parecia bastante tranquila, sem nenhum indício de que estivesse doente. Assim que nos viu, cumprimentou Andrea. Olá, minha menina. Que bom que já está aqui. Obrigada por vir me ver. Ao vê-la naquela condição, percebi que havíamos sido enganados mais uma vez por um de seus truques. Mas, mãe, como está comendo isso, se há pouco estava se sentindo tão mal? Me dá aqui. É melhor que vá descansar e, se mais tarde sentir algo, sem problema, vamos ao médico. É muito importante que se cuide, porque dessa vez você realmente me assustou, disse Andrea. Aquela mulher cínica, sem vergonha, levou tudo numa boa, o que ficou evidente na sua resposta. Não, de jeito nenhum. Me devolva minhas pipocas, Andrea. Tenho que aproveitar agora que estou me sentindo bem. Além disso, minha novela está quase acabando. Prometo que assim que terminar, vou dormir. Por favor, não me trate como uma criança. Enquanto ouvia a conversa, não conseguia esconder minha cara de indignação. Disse a Andrea que era melhor eu ir embora. Do lado de fora da casa, começamos a conversar. Muito irritado, desabafei. Andrea, já percebeu o que sua mãe está fazendo? Ela está manipulando tudo porque não quer ficar sozinha. Ela quer nos separar, disso eu tenho certeza. É evidente que mentiu para nós. Você acabou de vê-la. Está completamente saudável, não parece nem de longe uma pessoa que estava à beira de um colapso minutos atrás. Não sei como você tolera isso, mas eu já estou começando a me cansar. Andrea ficou muito envergonhada. Ficou um tempo em silêncio, mas finalmente respondeu. Você tem razão, Rafael. Tem sido muito difícil para mim aceitar isso, mas a essa altura é bem óbvio o que está acontecendo com minha mãe. Mas o que podemos fazer? Minha mãe está sozinha, só tem a mim, já que meus tios nem sequer moram na mesma cidade. Gostando ou não, é minha obrigação cuidar dela. Mas sei que estou te perdendo, e isso me dói muito. Não sei o que fazer, Rafael. Me diga, como podemos resolver isso? Eu enfiei a mão no bolso, sentindo o nervosismo ao tocar o estojo do anel de noivado. Sabia que aquele era o momento certo, ou talvez nunca tivesse outra oportunidade. Já sei o que podemos fazer, Andrea. Case-se comigo. Vamos embora. Mandamos dinheiro para sua mãe de vez em quando e ela que se vire. De vez em quando você a visita. E nos dedicamos a ser felizes. Você precisa entender que também tem direito a viver sua vida. Se dedicar todo o seu tempo à sua mãe, a vida vai passar pelas suas mãos. E você perderá a chance de se casar, de ter uma família. Sua mãe só está se metendo. E se isso continuar, não terei outra escolha a não ser terminar nosso relacionamento. Estou cansado, Andrea. Não posso mais viver assim, por isso te peço que me dê a chance de salvar o que temos.
e de começarmos uma vida só nós dois. Olha, este é o anel que eu planejava te dar antes de sua mãe nos interromper. Quer se casar comigo? Os olhos de Andréia se iluminaram ao ver o anel. Ela percebeu minha determinação e suas palavras encheram meu coração de felicidade. Claro que aceito, Rafael. O que você propõe me faz muito feliz. Você sabe que te amo muito e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. E sabe de uma coisa? Também estou cansada de que minha mãe se meta em tudo. Por isso, já que sabemos que ela está bem, por que não damos uma volta e terminamos o que ficou pendente? Sem dizer mais nada, Andréia e eu entramos no carro. Não dissemos nada à sua mãe. Dirigi até um motel próximo e, ao nos jogarmos na cama, entregamo-nos de corpo e alma, celebrando a promessa de unir nossas vidas. Depois de um tempo, exaustos, o telefone de Andréia tocou novamente. Ela atendeu e disse à mãe que havíamos saído de novo, pois, já que a vimos bem, queríamos aproveitar a noite. Dona Renata ficou irritada e a repreendeu, mas minha futura esposa se encheu de coragem e declarou: Mãe, estou cansada de você querer controlar minha vida e de seus falsos dramas de doença. Naquele momento, tive certeza de que Andréia havia escolhido a felicidade. Ao desligar a chamada, Andréia me pediu que a levasse para casa, pois aquela chamada havia arruinado sua noite. Nos dias seguintes, ela não estava de muito bom humor, e eu sabia que não era algo pessoal comigo, mas porque sua mãe estava chateada, e elas ainda não tinham se reconciliado. Diante disso, decidi que era hora de conversar com a senhora Renata. Assim, no fim de semana, me arrumei e, junto com Andréia, fomos informá-la de que estávamos prestes a nos casar. Ao receber a notícia, começou a hiperventilar, dizendo que se sentia mal e que estava prestes a desmaiar. Tivemos que ajudá-la até que se recuperasse. Uma vez estabilizada, ela, de forma hipócrita, nos deu sua bênção. Fui pega de surpresa por essa notícia que acabaram de me dar. Mas, Rafael, quero que saiba que não posso fazer nada a respeito. Minha filha já é adulta e pode tomar suas próprias decisões. Só te peço que cuide muito bem dela. Andréia é tudo o que eu tenho, e eu sou tudo o que ela tem. Te peço que respeite nossas vidas, ame minha filha e a proteja. Só posso dar a vocês minha bênção e meus melhores desejos. Sejam muito felizes. Com a aceitação forçada de minha sogra, decidimos seguir com os planos para o casamento. Fizemos uma cerimônia bastante simples, apenas no civil. Estavam presentes meus pais, meus irmãos, a mãe de Andréia e, claro, nós, os noivos. Durante todo o dia da celebração, minha sogra não conseguiu disfarçar sua expressão de desagrado. Estava mal-humorada, indo de um lado para o outro com cara fechada, tornando quase impossível puxar conversa com ela. Após o casamento, imaginei que não a veríamos por um bom tempo, mas como a vida é cheia de surpresas, ela nos cala a boca de maneiras bastante desagradáveis, começando por nossa lua de mel. Decidimos passar 3 dias na praia, já que era relativamente perto. Todas as noites, exatamente entre 10 e 10:30, quando Andréia e eu estávamos na cama, o telefone tocava insistentemente. Parecia que a velha sabia exatamente o momento em que iríamos nos aproximar, para poder nos interromper. Andréia, porém, não atendeu nenhuma das ligações, o que, como esperado, deixou minha sogra furiosa. Eu estava contente porque Andréia estava do meu lado, defendendo nosso amor. Mas não contávamos que minha sogra ainda tinha uma carta na manga. 2 semanas após voltarmos da viagem, Andréia havia visitado sua mãe apenas algumas vezes, ficando no máximo meia hora em cada visita. Segundo Andréia, sua mãe só falava de suas dores, queixas e da dificuldade de cuidar de si mesma. Andréia mantinha-se firme em nosso plano, mas dias depois, sua mãe passou supostamente muito mal, a ponto de um vizinho chamar uma ambulância para levá-la ao hospital. Diziam que era uma espécie de intoxicação alimentar, mas já internada, foram detectados outros problemas de saúde que aparentemente exigiriam cuidados por cerca de 3 semanas. Não era difícil imaginar que, sem ninguém mais para ajudá-la, a senhora recorreria à filha para cuidar dela. Eu não queria que Andréia passasse o dia inteiro na casa da mãe.
Sabendo que ela sentia essa obrigação, perguntou-me se poderíamos levá-la para ficar conosco. Respirei fundo, contive meu aborrecimento e, sabendo que seriam apenas 3 semanas, concordei. Mas deixei claro que depois desse período ela deveria voltar para sua casa. Percebi que de nada adiantara comprar uma casa longe, do outro lado da cidade, pois com seus truques e chantagens, minha sogra acabaria encontrando um jeito de se aproximar de Andréia e, consequentemente, atrapalhar nosso casamento. Quando minha sogra chegou, eu passava o dia trabalhando, enquanto Andréia ficava em casa cuidando dela. Nos raros momentos em que interagia com minha sogra, ela só sabia reclamar de dores e pedir remédios para aliviar os sintomas. Após uma semana, ela já estava consideravelmente melhor, andando pela casa e até tentando ajudar nos afazeres domésticos. Andréia estava exausta, o que explicava nossa falta de intimidade. Mas, quando percebemos que as coisas estavam mais tranquilas certa noite, resolvemos nos reconectar. Já na cama, aproximei-me de Andréia. Comecei a beijá-la e a abraçá-la pela cintura. O momento estava intenso. Meu coração batia acelerado pela emoção de estarmos juntos novamente. Mas no instante em que estávamos mais próximos, alguém bateu na porta do quarto. Que inferno! Pensei comigo mesmo, pois sabia que era minha sogra quem estava batendo na porta. Andréia, também irritada, foi atender e começou a conversar com sua mãe, Dona Renata, que dizia estar sentindo uma dor, e pediu ajuda para encontrar alguns remédios. Andréia ficou cuidando da mãe por cerca de meia hora, mas quando voltou para o quarto, talvez para tentarmos retomar de onde paramos, eu já estava dormindo. Nos dias seguintes, minha sogra já estava praticamente 100% recuperada, a ponto de, durante a madrugada, ouvirmos barulhos vindos do quarto dela como se estivesse andando, abrindo e fechando janelas. Isso me incomodava, e eu me perguntava o que ela fazia àquelas horas. Não quis perguntar nada a Andréia. Na verdade, nem queria mais mencionar minha sogra. Ficava irritado ao perceber que ela já estava bem, mas não ia embora de nossa casa. Outra coisa que me tirava do sério era o fato de que todas as manhãs, ao nos levantarmos para o café, minha sogra já tinha tudo preparado. Dizia que estava muito agradecida e era incrivelmente gentil, a ponto de até me servir o café na mesa. Todas essas atenções me pareciam um tanto estranhas, como se tivessem uma intenção oculta. Por isso tentei manter distância. Não queria dar abertura para que ela continuasse lá e prejudicasse ainda mais nossa vida. Particularmente, não gostava de tanta atenção, principalmente porque minha sogra estava se tornando invasiva. Isso me levou a inventar que precisava fazer horas extras no trabalho. Usava esse tempo para comer algo, um salgado, um x-salada, tomar uma coca, fumar um cigarro no parque. Tudo para ganhar tempo e chegar em casa apenas para dormir. Durante esses dias me senti mais tranquilo. Não ver a cara da minha sogra era um alívio enorme. Mas preciso contar algo estranho que começou a acontecer. Uma noite, eu estava disposto a fazer amor com minha mulher. Estávamos envolvidos em beijos, carícias. Comecei a despir Andréia, beijava seu corpo, acariciava sua pele, olhava em seus olhos com grande amor. O triste é que, por mais que houvesse emoção, carícias e beijos, minha parte masculina simplesmente não respondia, não funcionava. Meu membro estava ali, apenas pendurado como um enfeite. Na primeira vez que isso aconteceu, Andréia não disse nada. Achou que era normal, algo que pode ocorrer de vez em quando. Mas preciso dizer que não foi só uma vez. Aconteceu várias vezes. Isso levou Andréia a suspeitar que eu a estava traindo e escondendo algo. O que está acontecendo com você, Rafael? Já não gosta mais de mim, não é? Está claro porque seu corpo não reage às minhas carícias, à minha presença. Quero pensar em outras possibilidades. Mas me diga a verdade, Rafael. Você tem outra mulher? Há alguém mais que está tirando seu desejo? Responda, por favor, porque isso está me deixando muito preocupada. Muitas coisas passam pela minha cabeça e estão me fazendo sofrer. Além disso, agora que penso, talvez seja por isso que você chega tarde, Rafael.
Como já está com outra, agora você sente nojo de mim. Por favor, não seja covarde, não minta para mim. Todo aquele discurso me pegou de surpresa. Nunca imaginei que Andrea pudesse desconfiar de mim. Não sei o que está acontecendo, Andrea. Tenho vivido muito estressado. Você sabe que isso nunca aconteceu antes. Mas não acha estranho? Estamos sob muita pressão. Além disso, sua mãe, desde que ela veio morar aqui, tem interferido na nossa relação. Não era para ela já estar boa há semanas? Por que ainda não foi embora? Acho que o melhor é tomarmos uma decisão definitiva. Você precisa falar com sua mãe e pedir que ela vá embora da nossa casa. Senão, eu mesmo vou fazer isso. Andrea ficou furiosa com o que eu disse. Isso me surpreendeu ainda mais. Eu imaginava que ela estaria ao meu lado. Acho que você está desviando o assunto, Rafael. Estávamos falando de você, do motivo de você não reagir a mim. Mas já que mencionou minha mãe, como acha que vou tratá-la assim? Está louco? Estou começando a acreditar que você está perdendo a cabeça. Minha mãe está doente, não está vendo? Não posso deixá-la assim. O que quer que eu faça? Que a deixe morrer? Minha mãe dedicou a vida toda a mim e você aí, sem nem ao menos sentir atração por mim. O melhor é que eu vá para a casa dela até resolvermos isso. Estou muito confusa, Rafael. Não sei mais se quero continuar com você. Sentia-me impotente diante das respostas de Andrea. Mas era inevitável transformar aquela discussão em uma briga. Era só o que faltava, Andrea. Diante de nossos problemas, a primeira coisa que você faz é correr para as saias da chantagista da sua mãe. Só digo uma coisa. Se você cruzar essa porta, para mim será como pedir o divórcio. Andrea ficou extremamente exaltada com o que eu disse e não hesitou em responder. Pois eu sabia que isso é exatamente o que você queria, miserável. A mim parece que quer o divórcio a qualquer custo, porque assim terá o caminho livre para ficar com sua vagabunda. Rafael, você não precisa me ameaçar. Eu dou o divórcio de bom grado. Andrea estava muito irritada, colocou suas coisas mais importantes em uma mala e não quis mais falar comigo. Vi quando ela chamou um táxi para buscá-la junto com a mãe, que estava no corredor ouvindo tudo. Fiquei profundamente triste. Coisas que eu jamais imaginaria estavam acontecendo. No final, minha sogra estava vencendo aquela guerra. Eu me sentia tomado pela raiva. Desferi socos contra a parede, quebrei outras coisas, chorei e chorei por um longo tempo. Doía demais ver minha vida, minha felicidade, indo para o inferno daquela forma, por culpa de uma velha chantagista. Quando a raiva passou, horas depois, percebi que talvez fosse melhor viver sem ter que lidar com aquela mulher, ainda que isso significasse sacrificar meu casamento. Era impossível não me sentir deprimido. Naqueles dias me embriaguei muitas noites e passei por momentos terríveis. Em um impulso para descontar a frustração, tentei me envolver com uma profissional do sexo, mas devo admitir que não consegui. Meu corpo não respondeu. Isso me deixou ainda mais abatido. Procurei um médico, mas ele não me deu uma solução realmente eficaz. Não tive notícias de Andrea por 2 meses, até que ela me escreveu para dizer que já havia contratado um advogado para tratar do divórcio. Respondi que quanto mais rápido, melhor. Assim, marcamos uma data no tribunal. Andrea foi acompanhada da mãe, que me olhava com desdém como se eu fosse um inseto. Era como se, com a assinatura da filha confirmando nossa separação, aquela mulher estivesse me esmagando sob a sola do sapato. Andrea e eu não trocamos palavras, apenas cumprimentos formais. No entanto, senti um alívio. O pior havia passado, embora ainda doesse. Meus sonhos de viver ao lado da mulher da minha vida estavam se desmoronando e, no fundo, eu sabia que tudo era culpa da senhora Renata. Tentei seguir em frente, saí com outras mulheres, mas quando chegava o momento da intimidade, continuava incapaz de agir como um homem. Comecei a me isolar, afastei-me dos amigos, da família, e me concentrei apenas em trabalhar, sofrer e me embriagar. Cerca de 6 meses após o divórcio, soube, por meio de amigos em comum, que a senhora Renata havia falecido. Pelo que me disseram, ela tomou medicamentos de forma errada, o que lhe causou uma parada respiratória.
Durante aquela conversa, tudo começou a fazer sentido, quando também me contaram que Andrea estava saindo com outra pessoa, tentando recomeçar sua vida. Compreendi que a senhora Renata, talvez na tentativa de chantagear Andrea, provocou algum mal-estar ao ingerir medicamentos descontroladamente, mas o plano acabou saindo errado. Apesar de tudo, aquela notícia me trouxe uma leve esperança de que Andrea e eu pudéssemos reconstruir nossa relação. Mesmo assim, meu orgulho foi maior e sufoquei o desejo de procurá-la. Alguns meses depois, recebi uma mensagem de Andrea no meu celular. Ela me pediu para nos encontrarmos, pois precisava me contar algo importante. O tom tranquilo e maduro com que ela escreveu me convenceu a aceitar. Marcamos para um sábado à tarde, em um parque próximo à casa dela, quando a via estava muito bonita. De imediato, um golpe de nostalgia me invadiu, e confesso que fiquei feliz em vê-la bem e saudável. Andrea me cumprimentou e começou a falar. Obrigada por estar aqui, Rafael. Vou ser breve. Sei que é tarde para dizer isso, mas agora entendo que deveria ter confiado em você no passado. Ela fez uma pausa antes de continuar. Passamos por momentos difíceis, e eu não estive ao seu lado. Eu falhei com você. Preferi voltar para casa com minha mãe, buscando a segurança daquela zona de conforto. No fundo, sabia que minha mãe não queria o melhor para mim, mas não sei o que aconteceu comigo naqueles dias. Eu te odiava, Rafael. Só de te ver, algo desagradável me consumia. Andrea respirou fundo e prosseguiu. Especialmente depois daquilo, da sua disfunção. Enchi minha cabeça de ideias absurdas. Mas agora, com a partida da minha mãe, descobri coisas que me deixaram arrepiada e acho que você precisa saber. Enquanto falava, Andrea pegou o celular e mostrou algumas fotos. Na primeira imagem, vi Andrea segurando uma foto nossa, tirada em um evento noturno. A foto estava rasgada ao meio, como se simbolizasse nossa separação, e havia manchas escuras, parecendo sangue seco. Meu rosto na imagem estava deformado. Os olhos foram arranhados, a boca cortada, as mãos removidas. E na região genital havia uma espécie de espinho cravado. Andrea, porém, estava intacta na fotografia. Confuso, perguntei o que aquilo significava. Rafael, isso é o mais difícil de dizer. O que você está vendo é bruxaria. Andrea continuou mostrando outras imagens com características similares. Os olhos arranhados, a boca cortada, o espinho cravado. Cada uma das fotos correspondia a relacionamentos anteriores de Andrea. Ela explicou. Minha mãe fez isso, Rafael. Não sei como acreditar, mas é verdade. Andrea hesitou por um momento antes de concluir. Todos os meus relacionamentos terminaram como o nosso. Todos os meus parceiros passaram pela mesma situação. E isso me destruiu. Sei que tudo isso soa como algo tirado de um filme, mas preciso confessar que quando minha mãe faleceu, enquanto arrumava suas coisas para doar ou organizar, me deparei com uma caixa misteriosa. Ao abri-la, encontrei fotografias, orações, imagens estranhas de santos e outros itens. Não sei onde minha mãe aprendeu bruxaria ou quem a ajudava, mas percebo que desde sempre ela tentou destruir minha vida para que eu não saísse de perto dela. Sei que de alguma forma ela se sentia encurralada, pois não tinha mais ninguém no mundo. Embora pareça difícil de acreditar, tudo isso é real. Por isso quero pedir perdão, Rafael. Fui muito dura com você e sinto que minha mãe me tirou o que eu mais amava, o que tínhamos juntos. Não vim pedir que você volte, apenas queria me livrar dessa culpa que estava acabando comigo. Talvez você não acredite em nada disso, mas sinto muita raiva da minha mãe por querer destruir minha vida e minha felicidade. Que egoísmo tudo isso que ela fez comigo, conosco, melhor dizendo. Como uma mãe pode pensar e sentir assim? Dói dizer, mas minha mãe era um monstro, pior que o diabo. Depois de me contar tudo isso, Andrea revelou que precisou visitar uma bruxa para fazer sessões de limpeza espiritual e desfazer os feitiços de bruxaria. Segundo ela, a mulher queimou as fotografias. Por isso Andrea não as tinha mais, mas guardou algumas imagens no celular para me mostrar.
Tudo isso nos livraria de uma maldição, dos maus desejos que minha sogra tinha para o nosso casamento, para a própria filha que dizia amar tanto. Andréia começou a chorar, a desabafar. Não havia muito mais a dizer. Eu não sabia se acreditava em tudo aquilo, mas se Andréia me dizia, era porque era verdade. Momentos depois, Andréia se afastou de mim, se despediu e virou as costas. Eu a vi indo embora da minha vida novamente. Um sentimento profundo quase fez meu coração saltar do peito e inconscientemente perguntei: "Você gostaria de sair comigo e tentarmos mais uma vez, Andréia?" Andréia parou, virou-se, olhou para mim e eu continuei. "Me desculpe, Andréia. Não quero ofender a memória da sua mãe, mas ela se foi e não pode mais interferir. Eu não guardo rancor, ainda te amo, mas sei que com o tempo que passou, as coisas podem ter mudado em você. Só acredito que se chegamos a este ponto, talvez nem tudo tenha morrido." Andréia me olhou com olhos cheios de amor. Virou-se novamente e começou a chorar. "Sempre soube que você é o amor da minha vida, Rafael. Claro que adoraria estar com você novamente. Foi lamentável o que aconteceu com minha mãe. Mas, como você disse, ela já não está mais aqui para nos atrapalhar. Prometo que sempre confiarei em você. Estarei ao seu lado e serei seu apoio." Depois disso, nos beijamos. O amor voltou a ser forte, e aquela energia maravilhosa começou a fluir por nossos corpos. Era como nos velhos tempos, mas desta vez parecia ainda melhor. Após nos abraçarmos e trocarmos beijos, finalmente voltei a funcionar. Andréia colocou a mão e, em tom de brincadeira, disse: "Agora você vê, Rafael, o feitiço desapareceu. E posso notar muito bem que você voltou a ser o mesmo de antes. Mas, para tirar qualquer dúvida, gostaria de comprovar isso mais detalhadamente. Que tal irmos dar uma volta e nos perdermos por aí?" Não havia mais nada a dizer. Andréia e eu fomos para um lugar privado e consumamos aquele momento de glória em que nosso verdadeiro amor voltou a surgir e triunfar. Naquela tarde fiz amor com Andréia como um louco. Sentia-me novamente como um homem, com uma energia diferente, totalmente renovado. Esse foi o novo começo que tivemos. Com o tempo, nos casamos novamente, voltamos a morar juntos e decidimos alugar a casa que era de sua mãe. Todos os móveis da senhora Renata foram vendidos em um bazar. Fiquei muito feliz ao removermos o retrato dela da sala. Não havia mais obstáculos que nos impedissem de ser felizes. Hoje, Andréia e eu continuamos juntos. Temos 2 filhos. Somos muito felizes e tudo vai maravilhosamente bem. Enquanto isso, minha sogra já não está viva para sofrer por nosso amor. Tenho certeza de que há muito tempo os vermes já a consumiram e ela está no inferno pagando pelo que nos fez. A bruxaria que lançou sobre nós quase destruiu nossos sonhos, mas o verdadeiro amor que Andréia e eu sentíamos foi mais forte. Sei que é impossível ignorar a família completamente, mas muitas vezes são eles que mais atrapalham. Espero que aqueles que ouçam meu relato se identifiquem e, assim, superem essas situações encontrando sua verdadeira felicidade, longe dessas pessoas, e também da maldade da bruxaria.